Olá, bom dia para você, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Vai entrando aqui na nossa live de hoje, que tem a seguinte temática: psicoterapia breve, entendendo o processo. Então, gente, se você tem interesse aí em aprender mais sobre o que é psicoterapia, entender o processo, como é que funciona um processo de psicoterapia, especificamente o meu processo, como funciona, eu vou estar trazendo para vocês aqui estudos de casos, pessoas que eu tenho atendido e que tenho certeza que vai clarificar mais na sua mente a importância de fazer um tratamento terapêutico para a sua vida. Né? O que você está deixando de ganhar ao invés de você se voltar para a tua mente, para o teu emocional e não cuidando de você. Então, o que você deixa de ganhar? O que você está perdendo? Parando de cuidar de você, da tua mente, do teu emocional e dando prioridades para outras coisas na sua vida. Então, a gente sabe que hoje em dia, né, a gente tem muitos afazeres, muitos compromissos, muita coisa que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Só que para que a gente possa entender um processo, a gente precisa dar valor nele. Então a gente só vai dar valor nesse processo quando a gente conhece a fundo, quando a gente busca entender o que é aquilo, o que aquilo vai trazer de benefício para mim, né? Tendo essa noção do valor que tem qualquer coisa na vida, tudo na vida é o significado que você coloca. Então, por exemplo, se você quer começar por exemplo, ontem eu fui ali comer um pastel e aí lá na lanchonete, conversando com uma querida, né, uma pessoa incrível, ela disse pra mim, olha, eu tô começando a fazer uma dieta e essa dieta já tem quanto tempo que ela tá fazendo? Acho que uns 2 semanas, 3 semanas, em torno disso. E ela já perdeu 8 quilos com essa dieta. E eu perguntei, mas como é que tá? Como que tá sendo, né, essa dieta pra você? Ela disse pra mim, nossa, tá sendo bem difícil. Então, assim, por que tá sendo bem difícil? Porque ela tá reeducando a mente dela. Ela colocou que aquela dieta para ela é importante porque ela precisa emagrecer por questões de saúde. Ela tem uma meta, então a meta dela já está traçada de quantos quilos ela quer chegar. E a partir daquela intenção, daquele significado que ela colocou naquele processo, que é fazer a dieta, que é se comportar de uma forma para ter um resultado, então ela criou um valor naquilo. Então ela vai fazer aquilo todo dia, porque ela criou um valor naquilo. E a terapia também é a mesma coisa. Então, a psicoterapia é um processo, é uma dieta, né? Como se fosse uma dieta mental, onde você vai começar a se alimentar ali de coisas saudáveis que vão ajudar você a ter mais energia, a ter mais foco, mais disciplina, a poder reeducar a tua mente com ferramentas. Então, eu entrego ferramentas que eu estudei, ferramentas que eu busquei, eu me esforcei porque eu sempre acreditei que algo maior existe. Eu sempre acreditei que o câncer, por exemplo, ele não é algo que se eu tenho câncer eu vou morrer. Então, até trazendo uma história, né? A minha própria história de vida, o que me impulsionou, o que me motivou a buscar o próprio conhecimento, o autoconhecimento, os cursos que eu fiz, o que me proporcionou, o que me fez, motivou a buscar tudo isso, foi justamente o câncer. Olha que engraçado, né? Por que o câncer, né? Porque há 3 anos atrás, quase 3 anos atrás, eu perdi a minha avó pelo câncer. E foi bem difícil, né? Foi bem doloroso, foi muito tempo de luta e a gente não entendia muito bem por que aquilo estava acontecendo. Eu não entendia. Eu coloquei na minha cabeça e eu falei, meu Deus, será que é uma coisa que se eu tenho isso, eu vou morrer? Se eu pegar isso, eu morro? Será que sempre é assim? Será que a gente está fadado? Né? Nós estamos fadados ao que acontece fora da gente? E aquilo ficava na minha cabeça. Eu falava, mas tem muitas pessoas aí que se curam, tem muitas pessoas que se. E isso não entrava na minha cabeça. Então eu fui buscar o conhecimento, eu fui entender como funciona o corpo, como funciona a mente, para entender o que é o câncer, né? E se você for estudar hoje o que é o câncer, você vai entender que o câncer nada mais é do que o mau funcionamento das suas células. Então as suas células, elas estão se autodestruindo. É como se você tivesse dentro de você um vírus
e esse vírus convenceu ali as suas células de que você mesmo é perigoso. E aí ele vai combatendo você mesmo. Então, é o mau funcionamento dessas células. Então, não é nada não é nada fisiológico, né? Não é físico, não é... Ah, tem uma bactéria que está aqui, que veio de fora e é ela que está causando câncer. Não, não é a bactéria. Você não consegue pegar o câncer pelo ar, né? Você não pega as doenças emocionais, que é o que eu trato aqui, né? Olha que legal, fazendo a ponte. Todas essas doenças emocionais que a gente vai tratando em consultório, que é o que a gente fala, né? Ansiedade, depressão, fobia, traumas, disfunção hormonal, disfunção alimentar, tanto para quem se alimenta tem o máximo, né? Que, por exemplo, a bulimia, que é aquele comer, comer, comer para poder saciar enfim, né? E tanto a anorexia, né? Que é por exemplo, aquelas pessoas que não comem porque tem aquela visão na tua mente de si próprias distorcida. Então, ambos são disfunções alimentares. A gente trata isso também porque tudo está dentro da mente. São doenças emocionais. Então, o processo ele é incrível porque ele vai fazer com que você olhe novamente para tudo isso e que você dê um novo significado, mesmo achando que você não consiga. Então, mesmo que seja difícil lembrar daquele trauma ou lembrar daquilo que está te causando o medo, a ansiedade, a depressão, não importa o nome, mas mesmo que seja difícil olhar para trás, você fazendo uma terapia, você começando um processo, você vai ter uma pessoa que vai estar te conduzindo naquilo. Então, quando a gente é criança, a gente tem que o quê? A gente tem que ter uma pessoa para pegar no nosso braço, na nossa mão, para atravessar a gente na rua, né? Porque a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente não tem a consciência de que eu tenho que parar, que eu tenho que olhar para o sinal. Pega uma criança de 2 anos, se você soltar ela na rua, ela vai sair correndo, porque ela não tem essa consciência de saber que ela tem que esperar, que ela tem que olhar, porque não foi desenvolvida. Então, muitas vezes, nós não temos ainda a nossa própria consciência desenvolvida para que a gente possa ter mais consciência do que está acontecendo ao nosso redor. Consciência dos nossos pensamentos, consciência dos nossos comportamentos, consciência do que a gente fala, consciência do que a gente sente. Olha, eu comecei a escrever, eu até vou pegar aqui para vocês, vou até mostrar aqui, 10h30 ontem, eu escrevi aqui o que eu estou sentindo, né, naquele momento. Deveria ter feito mais vezes, só que você vê, a nossa mente, se você deixar, ela vai embora, né? Então, hoje eu vou escrever mais vezes. Várias partes do seu dia. Escrever o que você está sentindo. Por exemplo, eu escrevi aqui, calma e neutralidade. Então, era uma sensação às 10h30, eu estava me sentindo muito calmo e neutro. Só que chegou à tarde, eu senti um pouco de ansiedade. E de noite já estava mais tranquilo. Na verdade, ontem foi um dia bem, bem equilibrado, assim, sabe? Eu me senti muito bem ontem. E é isso, esse é o segredo, é você se policiar. Escrever é algo incrível, gente. Quando você escreve, olha que curiosidade para vocês. Quando você escreve, você está ativando diretamente aqui nos seus circuitos neuronais na parte aqui do teu cérebro que é responsável por aquilo que você está escrevendo, né? Tanto a parte motora, né, da escrita, quanto a parte, por exemplo, se eu começar a escrever aqui sobre a minha história, eu vou ativar aqui nos meus neurônios aquela parte que vai lembrar a memória. E uma memória, ela nunca é lembrada da mesma maneira, porque a memória, se você for estudar, a memória, ela nada mais é do que algo que a gente cria e que não é real, porque depois que você vai lembrando, cada vez que você vai lembrando do fato, lembrando e lembrando e lembrando, sempre vai vir uma distorção, vai vir algo que você distorceu, que você acha que era aquilo, mas não era aquilo. Então, olha que insight poderoso. Às vezes a gente está aqui, né, com tantos problemas, o passado às vezes traz pra gente tantas memórias ruins, e toda vez que você lembra desse passado, ele vem diferente. Ele pode vir pior, ou ele pode vir melhor. Mas o que é pior, o que é melhor? Não sei. Mas ele pode vir trazendo mais problemas, ou seja, mais medo, mais raiva, mais ódio, sabe? Ou não, ou ele pode vir trazendo para você mais entendimento, mais reflexão, mais aprendizado. Então é a maneira com que você calibra as tuas lentes. Então comece a calibrar as tuas lentes, as lentes dos teus olhos, da tua mente,
né? Os olhos da tua mente é os olhos da tua alma. Então a forma com que você enxerga o mundo tem a ver muito com o que você sente. Então por isso que na terapia, olha que interessante, a gente traz muita questão do sentir. Eu falo para os meus pacientes, eu preciso que você sinta. Tem que sair daqui do intelecto. Sai um pouco da racionalização, para de raciocinar, para de ficar pensando, para de ficar tentando entender, encaixar as peças. E quando você entrar no processo, simplesmente se renda, solte, vá, como um rio, como numa piscina que você pula. Então, vá sem questionar. Vá sem criticar, porque se você está criticando muito, talvez você esteja muito estressado. E o estresse, ele faz com que a gente fique muito, com muito medo com a sobrevivência ali, né? Será que eu fico? Será que eu corro? Será que eu... Aquela questão da ansiedade. Então o estresse, ele traz isso pra gente. Então, se você está muito estressado, talvez procure uma maneira de equilibrar o seu corpo. Equilibrando o seu corpo, você equilibra a tua mente e você se proporciona a um estado mais aberto. Porque quando você abre a tua mente, você consegue simplesmente aproveitar mais a vida. Você consegue usar melhor o que você tem dentro de você. Seja a sua criatividade, seja aquilo que você deseja pra você. Você já pensou se você tá hoje fazendo o que você faz, mas amanhã você pode fazer bem melhor, com mais energia, com mais foco, com mais dedicação? Não seria incrível? Então, gente, é isso. A terapia ela vem como uma ferramenta. A gente trabalha a psicoterapia, né, especificamente. Eu trabalho algumas técnicas, eu vou estar falando aí nas próximas lives o que eu trabalho, o que eu aplico, mas muito mais que doença é achar a solução. Então, no começo da minha carreira eu falava muito de doença. Hoje eu não falo tanto de doença, você não vê eu falando tanto de doenças. Eu falo muito da solução, né? Eu faço perguntas para vocês, eu faço reflexões e essas reflexões, elas vão abrir caminhos na sua mente. Porque às vezes a sua mente está tão escura e com muitos túneis que se você acender uma pequena luzinha ali, você consegue já verificar que você não está sozinho, ou que existem outras portas, que existem outros caminhos para você conquistar aquilo que você deseja. Não só conquistar, mas encontrar o seu propósito. Não é verdade? Gente, é isso então. Olha, gratidão aí por acompanharem a live. Muito obrigado. E domingo a gente vai fazer bem cedinho aqui uma técnica também. Vou estar trazendo aí mais a reprogramação mental pra gente impulsionar aí a sua próxima semana. Então já vem trabalhando o que você quer trabalhar, vem trazendo o que a gente vai colocar isso em prática, tá ok? Gratidão e até mais. Grande abraço.